Olá, caros colegas, professores, professoras. Hoje nós estamos no nosso quinto dia aí do nosso manual de ajuda, né, aos nossos colegas da pedagogia, iniciantes que estão estagiando ou começando na carreira docente na área de pedagogia ou até mesmo aqueles que já atuam. Hoje, dentro do nosso manual, nós vamos falar aí daquelas siglas que muitas das vezes são compostas ou composição da carga horária do trabalho de professor. Elas são mais comuns, né? Muito mais corriqueiro você ouvir falar dessas siglas dentro das escolas, né? SEI, EMEI, EMEFs e escolas do Estado da área pública, né? As escolas públicas. Não que as escolas privadas particulares não a usem. Então essas denominações que eu vou falar aqui no vídeo de hoje são denominações muito comuns e referem-se à composição de carga horária dos docentes e dos professores. Então a primeira sigla, HTPC, H de horário, T de trabalho, P pedagógico, C coletivo. Então horário de trabalho pedagógico coletivo. Esse é o HTPC. O que é isso? O que vem a ser isso, professor Wilson? O horário de trabalho pedagógico coletivo, o nome já diz. Você, dentro da sua carga horária, você tem os momentos de sala de aula e os momentos fora a sala de aula, mas que compõem o seu horário de trabalho. O HTPC, ele é incluso na sua jornada. Então, por exemplo, às segundas-feiras, eu tenho lá 50 minutos de HTPC dentro da minha carga horária. Esses 50 minutos eu vou utilizar para realizar atividades, né, estudo ou outras atividades que compõem a minha atuação docente. Eu posso usar ele livre, dentro da escola, ou também coletivo, uma vez com o nosso coordenador e os outros docentes da escola, dentro da minha carga horária. Então, se eu entro ao meio-dia, o meu HTPC vai ser entre meio-dia e meio-dia e 50. Ora, eu vou fazer esse HTPC de forma livre, estudando, aprimorando os meus conhecimentos, e ora eu vou trocar estes conhecimentos com outros docentes com o auxílio do meu coordenador. Então, o HTPC nada mais é do que um horário que você tem livre para poder estudar, professor. Assim como nós temos também o ATPC. Se o HTPC é o horário, o ATPC está dentro do quê? Da aula. A aula, T de trabalho, P pedagógico coletivo. Então eu tenho a ATPC como a aula de trabalho pedagógico coletivo, que funciona também quase que da mesma forma que o HTPC. Eu vou ter uma aula dentro da minha jornada de trabalho, para que eu possa me programar, corrigir atividades, né? De repente olhar aí os informes da educação, ver diário oficial, olhar novamente as leis, as BNCCs, os PCMs, ver livro didático, fazer todo o meu planejamento dentro desta aula, né? Como também tem momentos em que há a necessidade de termos reunião pedagógica. E a reunião pedagógica de uma escola pública, ela está dentro do ATPC, que é a aula de trabalho pedagógico coletivo. Assim como também eu posso marcar para fazer uma reunião com alguns pais para informar sobre algum problema, algum déficit que está tendo com os filhos desses pais. Então eu posso atender pais. Assim também como eu posso me reunir com outros docentes para que a gente monte um projeto, por exemplo, dentro do nosso horário pedagógico, especificamente uma aula que nós venhamos a ter só para esse planejamento pedagógico. Aqui também o ATPC, ele reúne a possibilidade da troca. Por que da troca? Porque nesses momentos, se eu tiver dúvida de diário de classe, se eu tiver alguma dúvida que refere-se à questão mais administrativa, eu posso consultar o meu coordenador ou o meu diretor. Cabe aí eu saber a quem eu vou direcionar a minha dúvida. Então, ATPC e HTPC
vocês já conheceram. Agora vamos conhecer o HTPL. H, horário de trabalho pedagógico livre. O que é isso? Também dentro da minha carga horária como professor, como docente lá na instituição pública do governo, eu tenho um horário para atividades pedagógicas livres, passeios, visitas técnicas. Então eu tenho um tempo dentro da minha carga horária para fazer isso, para levar o meu aluno, né, a conhecer de repente um museu ou ir ao zoológico para uma aula de ciências, enfim, atividades múltiplas, né, de contexto livre que são compostas e que são necessárias e obrigatórias dentro da minha jornada de trabalho. Então, tanto o HTPC, o ATPC e o HTPL são obrigatórios dentro da minha jornada de trabalho como professor. Tá? E o ATPL é a aula de trabalho pedagógico livre. Então, esta aula, por exemplo, eu posso pegar a minha turma com aviso prévio para a família, para os meus superiores, minha coordenação e minha diretoria. Eu posso fazer uma visita, né, com o apoio de um inspetor dentro daquela escola, para que os meus alunos conheçam o bairro. Né? Vamos fazer um trabalho onde eu utilize a metodologia de estudo de caso. Nós vamos fazer um estudo de caso da constituição daquele bairro, né? A questão do aspecto histórico, geográfico. Então eu vou dar uma volta em algumas ruas do bairro, acompanhada e monitorada por um outro profissional, dentro do meu horário, que é o ATPL, a minha aula de trabalho pedagógico livre. E isso depois eu tenho que ter um registro. Olha que legal! Para a nossa formação. Então é importante que o docente saiba, principalmente quem está iniciando, que algumas escolas, algumas instituições privadas de formação, seja creche ou educação infantil ou escola que tenha ensino fundamental e médio, utilizam essas denominações, mas ela é mais comum para a composição da carga horária dos docentes da educação pública. Tá? Para que vocês conheçam. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que durante esses 5 dias estiveram aqui comigo, tendo mais informações sobre como deva-se atuar como um bom pedagogo. Mande suas dúvidas, pergunte, nos questione. A Imoê tem a satisfação e a imensa preparação para vocês. É uma instituição de desenvolvimento humano e organizacional e que procura trazer aqui para vocês conhecimento, dividir esse conhecimento. Então, por isso, siga-nos nas nossas páginas nas redes sociais e venha fazer parte da Imoê. Com isso, você vai conhecer mais sobre a área docente, vai ter aí a possibilidade de ter uma consultoria para você, professor. Muito obrigado, um abraço, um grande e imenso abraço que aqui, né, que a gente está desse outro lado por conta da pandemia, de forma remota, e até a próxima semana.